Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Bom final de semana a todos vocês aí. Mais um final de semana, mais um sábado aí, que não temos aí jogos do Brasileirão. Palmeiras não joga. E como nós ficamos? Tristes, né? Saudades do nosso Palmeiras, do nosso Verdão aí em campo. E que tem pra hoje? Seleção brasileira, né? Vamos ver a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O jogo aí, acho que é às 19 horas. Brasil e Marrocos. Tô sabendo tudo certinho. Seguinte, galera. Tem algumas informações, algumas notícias aí pipocando no Palmeiras. Vamos falar um pouquinho aí de algumas negociações que estão para acontecer, né? E outra, no caso, é o Danilo, né? O Danilo, pessoal, a informação que eu tenho é que o Danilo tá acertado com o Palmeiras. O Danilo, meio-campista do Botafogo, ex-Palmeiras, nosso cria, que está na seleção brasileira aí, que pode ser que seja titular hoje, está acertado com o Palmeiras. Claro, o que vai depender aí? O acerto do Danilo com o Palmeiras é se ele ficar no Brasil, né? Porque pós-Copa do Mundo, vai que ele seja titular, arrebente aí na seleção, porque o Danilo, quando entra, a gente sabe que muda o esquema de jogo da seleção. Ele entra, faz gols, e pode ser que ele seja titular, aí ele arrebente, aí algum clube europeu vai oferecer muito dinheiro pro Botafogo e vai seduzir o jogador, né? Porque ele já disse, ele foi claro aí com o Palmeiras, que se surgisse nesse momento da carreira dele, nesse momento aí da vida do jogador, ele tem a prioridade de voltar para a Europa, né? E provavelmente é um time inglês. Ele tem intenção, ele bateu lá, foi bem no começo, mas voltou pro Botafogo, teve uma lesão lá, né? E se recuperou bem. E agora ele tá em alta. Se ele fizer uma boa Copa do Mundo, aí ele vai vier alguma proposta de um clube grande, né? Que ele possa ter ganho esportivo fora, ele vai jogar fora. Agora, caso aparecer só propostas de times menores ali, ele vai ficar aqui no Brasil e ele vai jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras, o staff do jogador e o jogador já tem tudo acertado. Salários, projeto pro Danilo. Ele vai voltar para casa dele, né? Aí a gente vê algumas informações aí, flamenguistas falando aí que ele... Esquece, o flamenguista, não adianta vocês tentarem inflacionar uma coisa que não existe. Danilo jamais jogaria no Flamengo tendo proposta do Palmeiras. Ele já está acertado com o Palmeiras. Essa é a informação que eu tenho. Danilo está acertado com o Palmeiras. Se ele, depois da Copa do Mundo, não for jogar em nenhum clube europeu, um clube grande, ele fica no Brasil e vai jogar no Palmeiras. Certo? Hoje é sábado, é dia 13 de junho. Estreia do Brasil na Copa do Mundo. Essa é a informação que eu tenho hoje, né? E isso pode ser que aconteça já agora, antes do final da Copa. Ele já fecha aí definitivo com o Palmeiras, mas não vão anunciar agora essa contratação, porque depende aí de dessa situação que eu falei, que é dele ser titular da Copa, algum clube grande europeu aparecer, e a intenção dele, o desejo do jogador é ter mais uma oportunidade jogando fora do Brasil. Caso não aconteça, só vem a proposta, como já aconteceu aí, se não me engano, do Zenit, né? E um clube menor da Inglaterra aí, ele não quis. E aí o que aconteceu? Ele foi tirado daquele jogo do Corinthians para poder não fazer o 13º jogo e encerrar aí definitivamente a possibilidade dele jogar em algum clube aqui brasileiro, que é o Palmeiras, né? E ele ficou de fora. E isso já está acertado desde o começo do ano, né? O Palmeiras já tinha feito uma proposta para o Botafogo.
o Botafogo tava devendo ali o Danilo, eles pagaram correndo porque o Danilo... E o Danilo não quer ficar, os empresários não querem deixar ele lá no Botafogo justamente por isso, né? Questão do ambiente, do clube sofrendo transfer ban, uma situação muito delicada aí com a SAF. E o Botafogo deve para os seus empresários, aí para os empresários do Danilo. E assim, diz o Botafogo que quer vender aí na casa dos 35, 40 milhões de euros. O Palmeiras só vai oferecer 25 milhões de euros. Essa é a informação que eu tenho. E não vai oferecer mais. E o Danilo não quer ficar no Botafogo, quer sair, é desejo do jogador. E como o Botafogo deve o Danilo, vai ter que abrir mão do jogador. E até questão de salários e tudo mais que a gente sabe que envolve, né? O Botafogo não tem condições de sustentar um jogador do gabarito, do nível do Danilo. Certo? Essa é a informação do sábado aí, uma bomba, né? E a questão agora do Nino. O Nino, o Palmeiras se distanciou, né? Esfriou as negociações com o Zenit, por quê? O Zenit quer 20 milhões de euros. O Palmeiras ofereceu na casa de 10, podendo chegar a 12 milhões de euros pelo jogador. Mas aí o Palmeiras também tinha acerto com o Nino e com os empresários do jogador. Só que assim, o Zenit não quer, tá irredutível, quer os 20 milhões de euros. Aí tem o Fluminense na parada? Sempre teve. Porque o Fluminense entendia que tinha uma prioridade, só que é pagar. O Fluminense vai se endividar todo para poder contratar o Nino? Pagar os 20 milhões de euros que o Zenit quer? Eu acredito que não. Só que assim, o Palmeiras tá ali na dele. Já fez a proposta, já tem um acerto com o empresário, com o jogador quer vir pro Palmeiras também. Só que assim, agora o Palmeiras está numa outra situação. Por quê? Tem o Barbosa, que foi contratado, que é um excelente zagueiro. Tem o Fux, que no meu modo de ver, ele fica bem atrás ali do Gustavo Gomes, do Murilo. Murilo voltou a jogar muito bem. Tá jogando um excelente futebol. Tem a confiança do Abel. De todos no Palmeiras, né? É o multicampeão pelo clube. Tem o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes estreou ontem, tomou uma sapatada dos Estados Unidos, o Paraguai. Mas enfim. E essa é a situação do Nino. Quer vir? Mas o Palmeiras também não vai fazer loucuras, não. Aí o jogador vai ter que tentar uma negociação com o Zenit, tentar reduzir esse valor lá com eles. Mas o Palmeiras esfriou, mas está ali de olho. Porque já tem um acordo com o jogador, apalavrado, né? E mostrou um projeto para o Nino, o staff do jogador quer trazer ele para o Palmeiras, né? Porque, claro, o Fluminense, entre Fluminense e Palmeiras, o staff e o jogador tem a vontade de jogar no Palmeiras pelo projeto, pela grandeza do clube, pela estrutura que o Palmeiras oferece a esses jogadores hoje em dia aqui no Brasil, que é a melhor que tem, né? Nem o Flamengo, a gente fala assim, mas o Flamengo não tem uma estrutura. O Flamengo pode ter uma questão financeira ali, questão de arrecadação, né? Mas não tem nem um terço ali da estrutura do Palmeiras. É só fazer a comparação de Allianz Parque, o Flamengo não tem estádio, questão do clube, centro de treinamento, enfim. Nenhum clube aí, não tô falando isso por soberba não, galera. A questão é a realidade, né? Vários jogadores, o Andrés Pereira mesmo, quando chegou no Palmeiras, falou, o Palmeiras aqui não deve nada para clube europeu nenhum e tem mais estrutura do que muito clube fora. Ele falou isso, o Andrés Pereira falou, Vitor Roque, que vieram agora, né, recentemente aí de jogador. O cara tava no Barcelona, né? O Vitor Roque. Enfim, essa é a situação do Nino e a situação do Danilo. E agora vamos falar um pouquinho do Barbosa. Olha só como que são as coisas. O Palmeiras está muito bem no Campeonato Brasileiro. Está muito distante do segundo colocado, que é o Flamengo. E já começaram aí... O Barbosa já foi punido com 2 jogos aqui. Eu vou trazer para vocês. Ó.
O zagueiro Barbosa, o reforço do Palmeiras foi punido pelo STJD com 2 jogos de suspensão. Lamentável. Por uma expulsão ocorrida em março, olha só. Em março, quando ainda jogava pelo Botafogo contra o Flamengo. Coincidência? Um jogo entre Botafogo e Flamengo em março. Como já cumpriu a automática, ele desfalcará o Palmeiras contra o Coritiba em julho. Que é quando ele teoricamente poderia fazer sua estreia contra o Palmeiras, vai ter que cumprir uma suspensão aí. Paulinho já foi punido. Olha só como que são as situações aí em relação ao STJD, em relação ao Palmeiras, com as punições. É para nós palmeirenses aí ficarmos atentos, porque está acontecendo alguns movimentos aí que causam estranheza, hein? Bom. Seguinte, Adidas e Puma. Vamos falar um pouquinho aí de questões de patrocínio, para 2028. Há uma conversa sobre o possível retorno da Adidas ao Palmeiras, né? No entanto, o contrato com a Puma vai até o final de 2028. Uma rescisão está fora de cogitação, tornando o retorno impossível antes desse prazo. Aqui é uma questão mais de patrocínio, né? Puma, Adidas. Era Adidas, agora veio a Puma, depois a Puma fica, aí vem a Adidas. É uma coisa que não interfere muito, não. A questão só do material, né? Que é muito importante. O uniforme da Puma, Adidas, são marcas excelentes. Certo? Agora vamos falar um pouquinho da situação do Giai. Já que eu acho que deram uma grande mancada com o Giai aí, os argentinos, hein? Scaloni. O jogador Giai pode ter uma reviravolta e ser convocado para a seleção argentina caso Molina seja cortado por lesão. Mantendo a expectativa até a próxima terça-feira. Vamos ver, já foi convocado outro. O que estão fazendo com esse rapaz não é humano, cara. Mexendo com as emoções do jogador. O cara foi titular no jogo anterior aí, o último que a Argentina fez aí, o jogo inteiro mudou todo, o Scaloni mudou todo mundo e o cara jogando, foi bem. E aí não convocaram o cara. Enfim, vamos aguardar aí para ver se o Molina, se ele será cortado, né, realmente por lesão, o Giai seja convocado aí, já que o Montiel também se recuperou. Mas o Giai aí segue uma expectativa. Giai, coração leve, rapaz, e se for da vontade de Deus, você vai ser convocado, a gente torce por você aí, certo? Esse foi o vídeo de hoje, galera, sábado de estreia do Brasil na Copa do Mundo. E falar um pouquinho do Maurício também, né, que fez o gol ontem do amasso que o Paraguai sofreu aí diante dos Estados Unidos. O Giai salvou ali o Paraguai de tomar de 4-0, fez o gol ali, o gol de honra da seleção do Paraguai. Mas é isso. Maurício, Palmeiras, primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo. Galera, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aí no canal do Fabão Palmeirense. Agradeço a todos que estão se inscrevendo. Me sigam nas redes sociais. Se inscreva também lá no Central Palestra com o Gabriel. Notícias todos os dias aí. E é isso. Agradeço a todos vocês. Certo, galera? Acordei agora, ainda tô meio com sono. Tava limpando a casa. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante também um like. E avante palestra. É nóis, galera!